Hi everybody! Meu nome é Rebeca e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu tô gravando para poder te ensinar técnicas e estratégias de como aprender idiomas de forma eficiente. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre, eu acho, o assunto mais polêmico que rodeia, e o ensino de idiomas, principalmente de inglês, francês, espanhol, que são idiomas que é mais comum, as pessoas estudarem aqui no Brasil. Bom, o que você acha que é? A pergunta que não quer calar. Quanto tempo demora para poder aprender inglês? Quanto tempo demora para poder aprender francês? E aí? É 6 meses? É 1 ano? É 2 anos? É 10 anos? Quanto tempo demora? Bom, gente, é matemática isso daqui, então pega um papel e uma caneta para você poder acompanhar aí o meu raciocínio. Vamos lá. É possível aprender inglês do básico ao avançado em 6 meses? E a resposta certa é sim. É possível aprender inglês ou francês, por exemplo, do básico ao avançado em 6 meses. Agora, é possível para você? Você tem a disponibilidade de tempo que você precisa para poder dedicar para os estudos, para conseguir fazer isso, Essa é a questão. Você quer, porque assim, para você aprender inglês, francês, ou seja qualquer o idioma que você está estudando, do básico ao avançado em 6 meses, você praticamente tem que ficar por conta disso durante esse período. É isso que você quer, tá? Então, bom, a gente sempre fica pensando, quanto tempo leva o curso? Quanto tempo leva para aprender? 1 ano, 2 anos, 6 meses? Quanto tempo é? E aí que tá a questão. A gente não pode pensar em anos. Por quê? Pensa aqui comigo. A Mariazinha, ela faz curso de inglês 2 vezes por semana, 1 hora cada de aula, só que ela tem a vida super corrida e ela não pega no livro, não pega nos estudos, não assiste seriado, não faz nada além da aula. Além disso, ela falta muita aula, chega na aula, ela tá cansada, ok? Então tá. Agora vamos pensar no Joãozinho. O Joãozinho tá assim focadíssimo para poder aprender inglês. Então ele tá fazendo aula 3 vezes por semana, particular. Ele tá todo dia em casa estudando 2, 3 horas, assistindo seriado com áudio e legenda em inglês. Inclusive, o último vídeo foi sobre como usar a legenda ao seu favor aí para poder aprender idioma. Se você não assistiu, volta lá para assistir. O Joãozinho, ele tá estudando, ele pergunta coisas pro professor, ele fez um download mental, montou um planejamento estratégico para alcançar o objetivo dele dentro do prazo. Enfim, o Joãozinho fez tudo e tá fazendo tudo que ele pode para poder acelerar esse processo na vida dele e aprender inglês do básico ao avançado o quanto antes. Então, tem como eu virar pro Joãozinho e pra Maria, nesses dois contextos, e falar assim: você vai aprender em X anos ou você vai aprender em X meses? Não, porque a Mariazinha com certeza vai demorar muito mais tempo para aprender do que o Joãozinho, em meses e anos, Então, como que a gente contabiliza esse tempo? Em horas. Quantas horas que eu vou levar para poder alcançar o meu objetivo? Faz sentido? Faz, Então tá. E aí tem uma quantidade de horas. Tem assim, gente, lembrando, tá? Isso aqui é só uma estimativa, tem todo um estudo da Universidade de Cambridge por trás disso, mas é uma estimativa que é influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, conhecimento prévio, tempo de dedicação além das aulas, enfim, diversos fatores. Mas você pode ter uma ideia de quantas horas vai levar para você poder aprender, e aí você vai pegar esse número de horas, dividir aí na sua disponibilidade de tempo por semana, e aí você vai saber quantas semanas, ou quantos meses, ou quantos anos vai levar para você alcançar o seu objetivo. Então tá. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, o que você precisa saber é que idiomas, tem uma escala
internacionalmente reconhecida que chama Common European Framework of Reference, Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Ele foi criado pensando em idiomas da Europa, né, italiano, francês, inglês, alemão, e dividiu esses idiomas em 6 níveis. Quais níveis? A1, A2, B1, B2, C1, C2, ok? Então, sendo A1 o primeiro nível e C2 o último. E aí, para você ir de um nível para outro, tem esse estudo da Cambridge, que, né, muito também reconhecido, vários pesquisadores envolvidos, que indica que você leva aproximadamente 200 horas para ir de um nível para outro. Eles falam que isso é 200 horas de estudo guiado, ou seja, com acompanhamento de um profissional, aula e tudo mais, ok? Mas também isso inclui todas as habilidades do idioma, e isso também, assim, aprofundando bem no idioma, porque às vezes você quer aprender a falar, mas você não necessariamente precisa dedicar tanto para poder escrever bem em inglês, né? Vamos supor. Mas então, pega esse número só para você ter uma média, só para você ter uma ideia de quanto tempo vai levar, tá? Então, assim, vamos pensar, 200 horas de um nível para outro. Se são 6 níveis, ou seja, vai levar 1.200 horas total, né? Falando matemática é difícil, mas olha só, 1.200 horas total. Então, assim, basicamente, o que eles falam é para você ir do básico ao avançado, você precisa de 1.200 horas, mais ou menos, 1.000 a 1.200 horas de estudo guiado, mas, enfim, você pode pensar como se fosse de dedicação para os estudos. E é claro, gente, que a dedicação é eficiente. Não é, tipo assim, você estudar de qualquer jeito. Você tem que saber o que você está fazendo, com orientação de um profissional, né? Então, você vai... só que aí você tem que pensar o seguinte também. Eu preciso chegar nesse nível 6 aqui, no C2? Porque o C2 é um nível, assim, tão avançado, mas tão avançado, que às vezes você, no A2, nesse daqui, você já consegue fazer um montão de coisa, como por exemplo, fazer uma viagem a passeio, sabe, de turismo e se comunicar bem. No nível B1, por exemplo, já no nível B1 bom, né, que seria esse terceiro nível, você já consegue, por exemplo, trabalhar numa empresa internacional, trabalhar no exterior, fazer um mestrado bem, sabe? Você já está se comunicando super bem. Então, não necessariamente você precisa chegar aqui, tá? Mas pensa mais ou menos 200 horas de um nível para outro. E aí, lembra lá no primeiro vídeo que eu falei sobre download mental, estabelecer o objetivo, essas coisas? Então você vai pensar, ok, dentro desses 6 níveis, onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Eu quero conseguir participar de uma reunião, né, de negócios em inglês. Quero conseguir conversar com meus clientes em inglês. Então, talvez você vai precisar, assim, para você conversar bem, um B1, né, bem sólido, então um terceiro nível. Então, se você está no nível básico, no nível 0, né, você vai precisar de 3 vezes 200, 600 horas mais ou menos para você chegar lá. É possível fazer em 6 meses? Pega essas 600 horas, divide aí nos seus dias e você vai saber quantas horas você vai precisar dedicar por dia. Agora, gente, é claro, né, eu tô falando isso só para você ter uma ideia geral. É claro que também você tem que pensar que o seu cérebro precisa descansar, você precisa fazer intervalos, né, pausas para você deixar o seu cérebro processar, fazer novas conexões, né? Então não é tipo, aí você sentar de 8 às 11 todos os dias, ficar 3 horas direto estudando. Não necessariamente isso vai funcionar, tá? Mas assim, essa quantidade de horas é para você ter uma ideia, assim, geral, para te ajudar a montar um planejamento mesmo de estratégico, né? De quanto tempo vai levar para você alcançar o seu objetivo, quanto tempo você tem que dedicar por dia ou por semana para os estudos, né? Então vamos supor que você quer, hoje você está começando no básico de inglês e você quer fazer uma viagem para Nova York a passeio
e você quer poder conversar nos restaurantes, no aeroporto, no hotel, se acontecer algum pepino, resolver seu problema, vamos supor, a mala extraviada, conseguir resolver seu problema no aeroporto, conseguir pedir direção, conseguir alugar um carro e tal. Para isso, você precisa ter um A2 bom. Então, nesse caso, seria em torno de 400 horas. Então, vamos supor, você vai viajar para você estudar tranquilamente, né? Você vai viajar aí daqui a um ano. Então, você tem que dedicar 400 horas, pega esse um ano aí, divide essas 400 horas nas suas semanas para você saber, ter uma ideia da quantidade de tempo que você precisa dedicar para os estudos. E quando eu falo dedicar para os estudos, assistir seriado, né, assim, podcast, aplicativo, tudo, não é só aula, não é só ficar fazendo exercício do livro, tá bom? É um conjunto de atividades que você vai fazer para te ajudar a consolidar o idioma dentro, né, da sua cabeça, para você conseguir se comunicar bem ou alcançar o seu objetivo no idioma. Então, assim, gente, igual eu falei, lembrando, vários fatores influenciam. Essa quantidade de horas é só uma ideia, mas eu penso que já dá para você ter já dá uma direção, né? Já te ajuda a pensar, ok, então eu quero fazer isso, para isso eu preciso estar no nível X, para isso eu preciso dedicar uma média de X horas e eu tenho disponível 20 minutos por dia para os estudos, então eu vou demorar tanto tempo, ok? Lembrando que você precisa estudar de forma estratégica, né? Não é simplesmente tipo, sentei na frente da televisão, tô ouvindo inglês e vou aprender. Não é assim. E é por isso que é sempre muito bom ter orientação de um profissional para poder te ajudar, tá? Então, se você é aluno do English Express, se você ainda não é, não sei o que você está esperando, mas se você é aluno do English Express, você pode procurar a gente para poder te dar essa orientação, para poder te ajudar a ter essa ideia de horas, de montar um planejamento estratégico, para que você tenha uma expectativa mais clara sobre onde você quer chegar, quanto tempo vai levar e como que você vai fazer para poder chegar lá. Tá bom? Então, até empolguei, fiquei sem ar, porque a gente fala de matemática, né? É assim. Então, gente, deixa o seu like, tenho certeza que esse conteúdo aí vai ser útil para você. Se inscreva aqui no nosso canal, assiste os primeiros vídeos dessa série de vídeos sobre estratégias e técnicas e continue aí acompanhando a gente que vai vir muito conteúdo legal também. Bye, bye!